Olá, queridos, bom dia, bem-vindos ao primeiro trimestre da Escola Dominical. O tema, o verdadeiro pentecostalismo. A aula de hoje, número 4, a atualidade dos dons espirituais. Vamos orar então? Pai, somos gratos ao Senhor por todas as coisas mais uma vez. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, a cada dia, Senhor, de conhecer mais um pouco do Teu Espírito, de conhecer mais um pouco de Ti, Senhor. Muito obrigado, abençoa o meu irmão, a minha irmã e nos leva mesmo, Deus, em paz durante esse tempo de estudo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá ao texto áureo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Olha o que Paulo fala escrevendo aos Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É muito importante nós entendermos que quando o apóstolo Paulo diz não sejais ignorantes, Paulo está querendo trazer para eles realmente a realidade, né? E naquela época, a atuação dos dons é a mesma atuação dos dons hoje na igreja. Por que nós não temos visto muitas vezes a atuação dos dons na igreja? Porque as pessoas não têm buscado muitas vezes. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. O Espírito Santo não muda. Ele é o mesmo. O que Ele quer derramar sobre você para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Os pontos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja, seu conforto e o crescimento espiritual. A Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior e menor grau. Sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar-nos apenas um aglomerado formal de crentes. A nossa oração nessa manhã é para que o Espírito Santo ache plena liberdade em nós, para que sejamos mesmo corpo de Cristo, cheios das virtudes do Espírito Santo. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A introdução. Para que o dom serve? Um fim proveitoso. Edificar você, edificar a igreja, consolar, manifestar a vontade de Deus para um povo determinado, para um local determinado. Assim, Deus vai agindo no meio do seu povo. Amém? Os dons, na realidade, são capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. A igreja é o agente transformador de Cristo no mundo hoje. Enquanto a igreja estiver na terra, e isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operações de milagre, o próprio exercício dos ministérios, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, ou seja, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Em lugar nenhum do Novo Testamento, o apóstolo limita o número de dons. Não é que sejam 9, ou 12, ou 10, não. Ele vai falando sobre esses dons, a cada um para o que for útil. Os dons, por exemplo, de revelação, de poder, de inspiração, de ensino, de ministério, de adoração, esses dons fazem parte das Escrituras. Ao longo do Antigo Testamento e Novo Testamento, a manifestação do Espírito, vindo sobre as pessoas, enchendo as pessoas, ou seja, fazendo parte do dia a dia das pessoas, comuns muitas vezes, como nós. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade, nos nossos dias. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes,
Muito cuidado então com isso, porque não quer dizer que a pessoa tem um dom, ela é melhor do que os outros. Isso não vai mostrar quem ela é, mas o Deus que age através dela. E cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e ela é pecado. Por que soberba espiritual? Você ser cheio do Espírito e achar que você é melhor do que alguém por causa disso. Você ter uma posição, você ter um cargo dentro de uma igreja e achar que você se torna melhor que alguém por causa disso. Cuidado, porque a sua responsabilidade é muito maior. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, o quê? Muito é exigido, ou seja, cobrado. Então, cuidado para que o seu dom não seja um motivo de soberba para você. Amém? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo e, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Deus opera através dos seres humanos. O Espírito os capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Ou seja, o que a lição quer dizer com isso? É que cada um é cada um. Muitas vezes você é uma pessoa instruída, você é instruída em filosofia, você é instruída na oratória, você tem uma boa didática para explicar, você pode ser, sim, um professor de escola dominical. Mas mesmo você pode ser um professor de escola dominical se você for uma pessoa simples. O que vai diferenciar isso é o dom do Espírito Santo sobre você. É a manifestação do dom do Espírito Santo sobre você. Você pode ser do seu jeito e Deus vai te usar. Amém, queridos? A Bíblia é ao mesmo tempo um livro divino e um livro humano. É divina, inspirada por Deus, autorizada e inerrante palavra de Deus. É humana, pois reflete os antecedentes, situações vivenciais, personalidades e ministérios dos escritores. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É muito interessante Paulo ter consciência de quem ele era. O Senhor disse para Ananias, ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Ou seja, Deus conhecia Paulo, Deus sabia como ele seria usado. E ele foi usado por Deus, assim como Deus quer usar você. Deus já tem te usado, mas Deus pode te usar eficientemente para realizar a obra dele, para que as pessoas creiam em Cristo, para que as pessoas saibam. Por isso, amados, preguem o Evangelho, por isso anunciem as boas novas, por isso pratiquem aquilo que o Senhor nos ensinou, para que ele seja visto através de nós. Amém? A unidade na diversidade. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino, a diversidade de dons, de ministérios e de operações. O único Espírito, que é a fonte de todos os dons, o único Senhor e o único Deus, refere-se às 3 pessoas da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. As pessoas da deidade desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam numa unidade perfeita de expressão. Lembra do Sol? O Sol com a luz e com o calor? Unidade perfeita de expressão. A igreja deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Amém, queridos? Chegamos ao fim de mais essa aula, que você tenha sido abençoado, edificado e que você possa fazer isso com outras pessoas. Por isso, compartilhe essa aula, compartilhe os ensinamentos do Senhor que Ele tem falado com você. Inscreva-se no nosso canal para que você tenha acesso a outros materiais que nós temos colocado no canal. Que você seja cheio da graça do Senhor nesse dia. Até logo, em nome de Jesus.